Mau funcionamento da vesícula. Qual será a relação com as nossas emoções? Se você quiser saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vesícula biliar e quais as interferências das nossas emoções sobre o funcionamento desse órgão. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que quando a gente fala de psicossomática, de patologias, de doenças relacionadas às emoções, a gente está falando o quanto as emoções elas interferem no funcionamento natural e adequado dos nossos órgãos, o que possibilita então aparecerem algumas doenças. Esse mau funcionamento e essas emoções que podem estar causando isso, elas podem estar alimentando patologias. E se você tem uma predisposição genética, no DNA ou epigenética, enfim, eu até fiz um vídeo falando sobre epigenética, se você não sabe o que é, eu vou deixar linkadinho aqui para você dar uma olhada e ver depois, entender o que eu tô querendo dizer, tá? Provavelmente pode sim se manifestar alguma doença. Então, que fique muito claro que eu não estou dizendo que uma doença aparece porque ela é emocional. Eu estou dizendo que o emocional interfere no funcionamento dos órgãos, o que possibilita aparecer, então, sim, alguma doença, ok? Bom, então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é a vesícula biliar. A vesícula biliar ela é uma bolsinha de reserva da nossa bile, né, que é uma substância que o nosso fígado produz para ajudar na digestão dos alimentos. O que o fígado faz, né? Vamos entender um pouquinho do fígado. O fígado ele é um órgão vital, importantíssimo, que faz um processo de desintoxicação daquilo que a gente ingere. E também ele regula o metabolismo das proteínas, dos nutrientes, né? Como proteínas, como carboidratos, lipídios, que o nosso organismo precisa absorver para nutrir as nossas células e manter esse bom funcionamento dos nossos órgãos. No nosso fígado, a gente produz essa bile, que é uma substância verde, o qual ela é armazenada dentro da vesícula biliar, que é uma bolsinha que fica ali junto com o fígado, falando de uma forma mais superficial, né? Então, quando a gente ingere um alimento que é muito gorduroso, que o nosso fígado entende que ele pode nos intoxicar, nos fazer mal, essa bolsinha libera essa quantidade maior de bile para ajudar nessa digestão, no desmanchar, digamos assim, essa gordura, para que então esse alimento chegue o mais processado possível até o nosso intestino, para que o intestino possa fazer o trabalho dele, que é absorver aqueles nutrientes que a gente deve aproveitar, que a gente precisa. E o que a gente não precisa, a gente vai excretar, né? Então, essa vesícula que guarda essa bile, ela tem uma energia vital ligada às emoções de raiva. E o que é raiva? Quando a gente fala em raiva, logo a gente pensa em violência, em sensações ruins, pesadas. A gente pensa em ódio, em ira. E não é bem isso, né? A raiva ela é uma emoção, como todas as outras, necessárias. E ela tem a sua função importantíssima, como todas as outras emoções, como a vitalidade da vida. É a raiva que nos movimenta para a vida. A raiva é uma das emoções que mais tem energia e que ela se movimenta para todos os lados, tanto para fora quanto dentro da gente. Ela nos faz ter ímpeto, movimento de vida. Eu tenho um vídeo que eu fiz também sobre a raiva que eu explico melhor, eu também vou deixar linkado aqui para vocês poderem olhar depois para poder complementar um pouquinho mais desse conhecimento sobre as emoções, ok? Mas vamos lá. Então, se a raiva está ligada à vesícula biliar, o que pode estar acontecendo com você se você estiver com mau funcionamento dessa vesícula biliar?
se você estiver com pólipos, ou então estiver produzindo cálculos dentro dessa vesícula, ou ela tiver uma vesícula muito preguiçosa, que ela não está funcionando no ritmo que ela precisava funcionar, né? O que está acontecendo? Como é que você anda lidando com esta raiva? Como é que você está absorvendo a sua própria raiva? Como você lida com as questões da sua vida? Então, a gente até pode pensar, né, naquela frase popular que a gente fala quando tá um pouco chateado, com raiva de alguma coisa, né? Que a gente fala, ai, tô verde de raiva. Por que será que a gente tá verde de raiva? Justamente a cor da bile, né? Aquele líquido que tá ali dentro, aquela substância dentro da vesícula biliar, que ela é tão potente a ponto de desmanchar, de destruir aquela substância, aqueles alimentos que a gente colocou para dentro que podem nos fazer mal, que podem nos envenenar, que podem, né, trazer um malefício para nossa saúde. Então, estou verde de raiva, igual a bile, né, que está dentro da vesícula. Então, é importante a gente olhar para isso e entender que a raiva é uma emoção que a gente precisa perceber e aprender a lidar com ela. Então vamos entender um pouquinho o que está por trás dessa raiva, né? Porque vocês devem estar se perguntando, tá, raiva, ok, raiva não é ruim, mas tá, como assim? Me dá um exemplo. Tá, vamos lá, vamos aos exemplos, tá? Por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de lidar com essa raiva, que tá ali, essa energia presa nesse órgão, elas têm dificuldade de se posicionar, de ser mais pontuais nas suas expressões, nas suas decisões, nas suas escolhas. Elas costumam ser bastante indecisas, inseguras, elas acabam engolindo demais coisas tóxicas. Então, um comportamento de alguém que você não tolerou, fica esperando que o outro se dê conta que aquilo que ele está fazendo ou falando é inadequado, e você não manifesta os seus sentimentos, os seus pensamentos sobre esse comportamento, esse evento que você está passando com essa pessoa. E quando você engole e deixa para lá, não entra nessa reflexão, em trazer esse conteúdo em direção a essa pessoa, confrontar essa pessoa para que as coisas se resolvam, você está engolindo e procrastinando, protelando. E ao engolir e deixar para lá, adiar, para não se incomodar, você está engolindo literalmente sapos, né? Que também é verde. Olha aí a metáfora. Então, já quer dizer alguma coisa pra gente, né? A gente vai engolindo, a gente vai engolindo. Então, eu fico literalmente me intoxicando, me envenenando com aquilo que eu não concordo. E como aquilo que eu não concordo tá indo de encontro aos meus valores, princípios, aos meus sentimentos, as ideias que eu tenho, que talvez eu também seja presa a essas ideias, né? No sentido de rigidez mesmo, e mais ainda eu sofro. Porque eu fico esperando, em algum momento, que essa pessoa vai se dar conta disso, que eu percebo. Então, como o nosso fígado, ele é um órgão que filtra aquilo que é tóxico, no momento em que eu fico engolindo demais as coisas que estão me fazendo mal, para adiar, né, esse enfrentamento com o outro, eu estou intoxicando o meu corpo. Então, fazendo uma metáfora até com o fígado, se eu não percebo o quanto que eu estou comendo, falando de alimentos mesmo, de coisas tóxicas que podem me fazer mal, e esse fígado precisa trabalhar ali para me proteger disso, trazendo para o lado de fora o quanto que eu também estou engolindo de sentimentos, emoções, de situações que estão me trazendo um desconforto e intoxicando, sim, o meu corpo também. Então, essas emoções, quando eu não me dou conta e não gerencio ela de forma adequada, elas interferem sim no funcionamento dos meus órgãos. Talvez eles tenham que trabalhar demais, ou eles trabalham de menos, ou eles ficam talvez com um acúmulo de energia, né? Porque, voltando para a vesícula, por exemplo, as pedras na vesícula, elas representam um acúmulo de energia, de raiva.
e elas se petrificam, se cristalizam. E aí elas acabam atrapalhando o funcionamento dessa vesícula em liberar a bile para destruir as toxinas dos alimentos que a gente ingeriu. Então, significa que eu não estou tendo uma capacidade de discernir o que me faz mal emocionalmente aqui do lado de fora, nas minhas relações e no ambiente o qual eu vivo e me relaciono com as pessoas. Está muito ligado também com o excesso de estresse. Estresse, raiva, ira, estar muito magoado, guardar mágoas. E também está ligado ao medo do fracasso, da ruína. O que faz com que esse medo, esse estresse, sobrecarregue o órgão, energeticamente falando, atrapalhando esse funcionamento natural e adequado. Então, se eu não uso a minha raiva da forma que ela precisa ser realmente absorvida, que é com vitalidade, que é para viver a vida, experimentar, experienciar, uma agressividade positiva em busca de algo, em busca de construir, de crescer, de atender às suas necessidades, tanto biológicas quanto emocionais. Essa energia, ela fica ali retida, e ela atrapalha esse funcionamento, sim. Então, esse medo, por exemplo, da ruína, está muito ligado à falta de coragem. Mas o que é a falta de coragem? Não é essa coragem de adrenalina, né? De fazer um rapel, de se atirar de paraquedas de um avião. Não é essa coragem que eu tô falando. Eu tô falando de uma coragem de você fazer as coisas da forma que elas precisam ser feitas, sem medo do que o outro vai pensar, se vai desagradar a outra pessoa, se vai ter uma consequência ruim ou não, desde que aquilo seja adequado, correto para você, dentro dos seus valores, e que seja necessário, você precise expor para o outro, você sim vai conseguir estar colocando essa raiva para fora de forma adequada. Então, por exemplo, se você tem um filho, está doente, e você tem muito trabalho para fazer no seu escritório, e você sabe que seu chefe espera, né, por essa produtividade, mas você não pode deixar seu filho em casa sozinho, doente, então você vai lá, se nutre, né, dessa raiva, dessa vitalidade, que você precisa cuidar do seu filho, que você precisa reorganizar a sua vida naquele momento, e vai até o chefe e explica a situação e diz: eu não vou poder vir trabalhar, eu vou fazer o que eu puder de casa e vou ficar em casa cuidando do meu filho porque ele precisa de mim. O chefe provavelmente pode não gostar muito, mas ele não pode te obrigar também, a não ser que, claro, você tenha uma situação aí complicada, né? Que tem um chefe aí não muito adequado também, mas é o risco que você corre. Mas você acessa essa coragem para ir lá se posicionar, colocar a sua escolha na mesa para o outro, mesmo que você corra algum risco, mesmo que te traga dor ou prazer, medo ou alegria, algo bom ou algo ruim, mas você se nutre dessa energia vital de poder organizar as coisas ao seu redor, na sua vida, enfim, de acordo com as suas necessidades. Uma coisa interessante também, eu não vou entrar muito nas questões físicas, porque não é minha área, né, mas a área da medicina, mas até como experiência, eu vou dividir com vocês a minha experiência. Eu tive um problema de vesícula faz poucos meses, em dezembro agora de 2020, eu fiz uma cirurgia, eu retirei a minha vesícula, e isso me fez refletir muito sobre a minha vida, o porquê que chegou a esse ponto. Eu nunca senti absolutamente nada, nenhuma dor, nada. Senti às vezes algum sintoma como náusea, um refluxo, mas eu achava que era por causa da alimentação, quando eu comia uma coisa mais gordurosa, enfim. E na verdade, provavelmente é um acúmulo, né, de emoções no passado que eu não conseguia dar conta, não percebia quando eu era mais jovem, né, que estava ligado à minha experiência de vida, aos meus medos, a como eu acessava a minha raiva, que acabou realmente interferindo no funcionamento dessa vesícula, e hoje, mais madura, ela começou a mostrar, né. Como é que eu descobri isso? Eu descobri quando eu estava grávida do meu filho, que ele já está com 3 aninhos, através de uma ultrassonografia abdominal total, que eu estava fazendo um preparo, enfim, para engravidar.
e apareceu como se fosse um pólipo, na verdade. Os médicos achavam que era um pólipo e eu fiquei acompanhando. E no ano passado, quando eu fiz os exames de novo para ir acompanhando, ela se mexeu e não era um pólipo, era uma pedrinha. E nesse momento, quando a gente descobriu, ela já estava com bastante risco de inflamar. Então, meu médico, né, muito competente, sugeriu que a gente retirasse essa vesícula antes que ela me trouxesse dor, desconforto, enfim. E foi o que a gente fez, né? Foi uma cirurgia ótima, tranquila, durou, segundo ele, 7 minutos. Eu fiquei super bem. Foram uns 4 dias de recuperação um pouco mais desconfortáveis e depois foi tudo certo. Já tô conseguindo comer de tudo. Claro que eu tô fazendo uma reeducação alimentar e tomo cuidado para não ter excessos, para não me fazer mal, né? Porque agora a bile que eu tenho é a que o próprio fígado produz no momento em que eu tô comendo, não é uma quantidade muito, digamos, relevante quanto a que tem, né, de armazenada dentro da vesícula. Então, se eu comer muita gordura, obviamente eu vou me sentir mal, porque não vai estar acompanhando a produção, né, da bile. Então, enfim, é uma questão mesmo de tomada de consciência, né, do seu corpo. Mas o que eu percebi, o que eu refleti sobre a minha própria experiência, né, que apesar de eu já ter trabalhado isso nas minhas terapias, né, na minha terapia individual, pessoal, enfim, e ter consciência, o meu órgão já tinha sido afetado, né, já tinha um problema orgânico de tanto tempo, lá da minha infância e da minha adolescência, que eu vivi de forma imatura as minhas emoções. Eu tinha muito medo da ruína, eu tinha muito medo de sofrer, de fazer escolhas inadequadas, porque tudo isso vinha como um reflexo da minha infância, que foi uma infância bastante complicada em relação a termos financeiros, né? Sempre teve muito desconforto em relação a isso entre a minha família, e eu, quanto criança, absorvendo aquilo, me trazia um medo, uma insegurança. Então, hoje eu não tenho motivo nenhum para sentir isso, eu tenho uma boa vida, eu conquistei isso com muito estudo, com muito trabalho, junto do meu marido. Mas eu passei tanto tempo da minha infância, da minha adolescência, da minha vida jovem, adulta, sentindo esse medo, que o meu órgão já tinha sido realmente afetado, o funcionamento dele já tinha sido afetado, e então chegou um momento em que eu precisei tirá-lo, né? E hoje eu faço uma reflexão sobre isso e vejo o quanto que agora eu consigo perceber todos esses aspectos e lidar com eles, e o quanto que eu preciso prestar atenção em tudo que acontece ao meu redor para que não afete os outros órgãos do meu corpo e eu tenha uma vida saudável, tanto emocional quanto física, biológica, né? E uma coisa interessante também é que uma das expressões de dificuldade em relação à vesícula, né, falando de uma relação emocional e de comportamento também, é que as pessoas, justamente por terem insegurança de fazer escolhas, elas não conseguem falar o que elas pensam. E a metafísica traz como uma observação que depois que as pessoas tiram a vesícula, elas ficam mais corajosas para falar o que elas pensam, enfim, né? Então, talvez eu vá perceber um pouco mais isso também em mim mesma, mas eu já falo muito o que eu penso. Acho que depois de muitos anos, tanto como profissional quanto no meu próprio desenvolvimento emocional, eu aprendi a fazer isso, então acho que talvez hoje se potencialize mais, mas eu acho que é bacana a gente olhar para isso, né? A gente precisa realmente perder um órgão para poder ter coragem de se posicionar, de fazer as escolhas em prol a si mesmo, em que vai te fazer se sentir satisfeito, seguro, enfim. Fica uma reflexão aí para vocês. E voltando para minha experiência, alguns fisioterapeutas falam que as pessoas que têm problema com vesícula ou na digestão, elas costumam ter muitas dores nas costas, nos ombros, escápula, tendões, músculos, e realmente faz todo sentido, porque a vesícula, o fígado, eles têm uma ligação com um tendão que vem
por esse lado direito, que faz uma ligação por esse lado direito. No entanto, que depois da cirurgia, né, devido o gás que é injetado dentro de você para expandir, para poder fazer a cirurgia de forma segura, essa pressão desse gás, o gás sobe, né, para tentar sair depois, né, enquanto você está se recuperando, e faz uma pressão realmente aqui nessa parte superior dos ombros e dói muito o ombro direito por uns 2 dias, incomoda muito, parece que você tá com uma cãibra, uma dor muscular, uma coisa muito desconfortável, porque também machuca esse tendão, né, esse nervo que faz essa ligação com o ombro direito, a escápula direita, enfim, aqui a região do ombro cervical. Então é muito interessante o quanto que as pessoas que têm muitos problemas nas costas, com tensão, cervical principalmente, né, ombro direito, enfim, mas o esquerdo também pode doer, mas o direito tem mais reflexo, né, devem se perguntar o quanto que elas também estão com dificuldade em todos esses aspectos que eu estou pontuando aqui em relação à vesícula. Pode até ter um problema de vesícula e nem saber, porque essa dor pode estar sendo um reflexo do mau funcionamento da sua vesícula e do seu fígado, e não necessariamente a sua cervical, os seus músculos, o seu ombro, a sua escápula, enfim. Então é bacana vocês investigarem, procurar um médico, para ter certeza que está tudo funcionando de forma adequada e saudável, ok? Bom, gente, então era esse conhecimento que eu tinha para trazer para vocês em relação a esse tema hoje, a esse órgão. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para mim. Se você já passou por uma experiência assim, também como eu, deixa aqui nos comentários como foi para você, até para contribuir para quem esteja passando, né, por essa situação hoje. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Se você quer saber sobre alguma patologia, algum órgão, alguma emoção ou um assunto qualquer sobre psicologia, as emoções, você pode deixar aqui nos comentários como sugestão, que eu vou anotando na minha listinha para construir os vídeos e trazer as informações para vocês. Ativa o sininho também para você receber os alertas de novos vídeos. Compartilha com quem você acha que de repente vá aproveitar essas informações. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!